Olha, minha gente, está na linha conosco o Alzimar Andrade, que é coordenador-geral do sindicato do Sindijustiça, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Alzimar me telefonou ontem porque nós tivemos aqui nos últimos dias notícias desencontradas em torno de uma possibilidade de um grande escândalo, mais um escândalo, envolvendo o judiciário no Brasil. Desta vez, o judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Antes de começar a entrevista, eu quero dizer a vocês que eu disse ao Alzimar o seguinte: Alzimar, eu não vou fazer entrevista com o líder sindical da área do judiciário para falar de aumento salarial de servidor da área, não, hein? Não vou. Não é isso que está em discussão, não, né? Não tem reivindicação da categoria, não, né? E ele disse que não. Só por esta razão, porque se houvesse uma entrevista, se houvesse uma campanha por aumento salarial nessa área, eu não embarcaria na divulgação, porque acho que é problema mais deles do que da sociedade. Não vejo o problema salarial nessa área como relevante, embora reconheça o direito sagrado dos trabalhadores dessa área de lutar sempre por melhores salários. Mas uma coisa é eles quererem a luta deles, a outra coisa é eu aqui no meu trabalho abrir espaço para determinadas lutas, não seria esse o caso. E combinei com o Alzimar, estou fazendo essa ressalva porque o tribunal já ontem, através de alguns magistrados, reagiu, porque eu liguei ontem para o tribunal para saber como é que pode essa história. Não, esse pessoal do Sindijustiça está querendo aumento salarial. Bom, se eles querem, não é disso que a gente vai tratar. Estou deixando isso bem enfatizado aqui. Então, está na linha comigo, minha gente, o Alzimar Andrade, coordenador-geral do Sindijustiça. Alzimar, semana passada vocês fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para denunciar a iminência da aprovação de uma medida que criaria o auxílio moradia para juízes e desembargadores do Estado, aqui no Rio de Janeiro, mais de 600, com a seguinte escândalo adicional. Esse pagamento seria retroativo, ou seja, eles ganhariam um acumulado de auxílio moradia relativo a vários anos para trás. Eu queria saber, o tribunal primeiro negou a existência dessa iniciativa, depois disse que a iniciativa existia, mas que não estava sendo implementada, não estava sendo cuidada, e depois, finalmente, anteontem, mandou uma nova nota dizendo que realmente está estudando sim, e tal, e coisa e tal. Eu queria que você falasse qual é o estágio dessa proposta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, qual é o argumento deles para a gente poder tratar desse assunto. Vamos lá. Bom dia, Boixá. Inicialmente, obrigado pela oportunidade de ouvir o sindicato. Vou explicar primeiro, Boixá. O tribunal, na sexta-feira, quando nós denunciamos o anteprojeto Auxílio Moradia, eles negaram inicialmente que existia, você divulgou isso na rádio sexta-feira aí, daí nossa preocupação, porque a gente sabe que existe. Eu queria aproveitar e passar aqui no ar o número do processo administrativo votado no tribunal, no órgão especial que cria esse auxílio moradia, é o número 2012-242434. Qualquer cidadão pode entrar no site e acessar esse anteprojeto. Então, o tribunal se equivocou. Entrando no site, procura o quê? No site do Tribunal de Justiça é www.tjrj.jus.br. Nesse site tem um campo lá que é consulta processo administrativo. Aí, jogando esse número que eu passei agora, você vai acessar, qualquer cidadão pode acessar o teor desse processo que fala exatamente o que nós denunciamos aqui. E o que vocês denunciaram? É a aprovação no órgão especial do Tribunal de Justiça de um anteprojeto de lei que será encaminhado à LERJ prevendo pagamento de auxílio moradia para os magistrados. Dentro desse auxílio, Boixá, alguns pontos nos preocupam, não só como sindicato, mas como cidadãos. Quais são esses pontos? Primeiro, é a imoralidade de se aprovar um auxílio moradia retroagindo, como eles querem fazer, a 2004, dando a cada magistrado o direito de receber atrasados. Esse auxílio moradia, inicialmente, Boixá, seria em torno de R$ 7.700. O sindicato se opôs, falou que não ia aceitar, que íamos lutar contra isso porque era imoral. Esse anteprojeto voltou à baila no órgão especial no dia 12 de março, agora, mês passado. Eles reduziram esse valor para 18% subsídio magistrado, que dá perto de R$ 5.000, esse auxílio, e vai retroagir a 10 anos, 2004.
Isso vai dar para cada magistrado só de atrasados mais de R$500 mil. Tá, deixa eu parar um pouquinho agora. Se eu disser que eu estou dando auxílio uniforme para um trabalhador, sim, o pressuposto é de que esse trabalhador use uniforme. Se eu dou um auxílio merenda para um estudante, o pressuposto é de que esse estudante tenha que consumir merenda. Se eu dou um auxílio moradia para um juiz, eu suponho que é porque ele não tem moradia onde está trabalhando. Então eu mandei um juiz, digamos, para a comarca de Aperibé, sim, norte do estado, noroeste do estado. Esse juiz sempre morou no Rio de Janeiro, em Niterói. Aí ele vai ter que se instalar em Aperibé. Então eu acho que tem uma certa razoabilidade que você estabeleça, a partir da aprovação da lei, o auxílio moradia para o cara lá em Aperibé, embora me pareça que R$5 mil ou R$7 mil para alugar casa ou apartamento. Não é necessário. Mas isso tem em procuradoria, isso já existe, por exemplo. Em procuradoria do Estado, por exemplo, tem, em outras também. Desse auxílio é o que você está falando. Mas muitas vezes está acima, né? Mas não é. Então, a questão que eu queria te perguntar, Alzimar, é o seguinte: primeiro, o que justifica a retroatividade e se no pagamento dessa retroatividade só serão beneficiados aqueles que, já acho ela absurda, mas só serão beneficiados aqueles que porventura tenham morado fora de suas cidades. E não vale dizer que trabalhou em Niterói morando no Rio ou vice-versa, porque aí não tem que ter auxílio moradia. O cara que mora em Duque de Caxias ou mora no Rio e a comarca é em Duque de Caxias não precisa de auxílio moradia porque ele continua morando no Rio. Como é que vai ser isso aí? Isso, respondendo suas perguntas. A primeira, então, o que justifica a retroativa de 2004? Nós reunimos com a administração do tribunal há poucos dias. O argumento que eles têm é que o MP tem esse benefício desde 2004. E a ideia é a equiparação com o Ministério Público. Esse é o fundamento para retroagir, que não é jurídico e entendemos que não é moral também. Essa é a primeira pergunta sua. A segunda pergunta, quem vai ter direito? Pelo anteprojeto aprovado, Boechat, daqui para frente teria direito ao auxílio moradia o magistrado que não possui em seu nome imóvel na comarca em que ele está atuando. Porém, se tiver em nome da mulher, ele ganha. Ganharia em tese, isso. Agora, a retroatividade, Boechat, ela é para todos, indistintamente, sem comprovação. Esse ponto também nos preocupa, porque ela não cria critérios para retroagir. Todos teriam direito ao retroativo e daqui para frente, só quem não tem imóvel em seu nome. Quer dizer que o cara que morou no Leblon, como temos vários magistrados meus vizinhos, o que muito me honra, e que trabalhava no Rio de Janeiro mesmo, trabalha no Rio de Janeiro mesmo, tem uma comarca no município do Rio. Esse cara receberá auxílio moradia retroativo a 2004, algo em torno de R$600 mil? O conceito de comarca, Boechat, juridicamente falando, a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, ela comporta uma única comarca do Rio de Janeiro. Tá? Isso ocorreria no exemplo que você citou, assim, quem mora em Nova Iguaçu e trabalha no Rio de Janeiro, por exemplo. Porque ele pode ter um imóvel em Nova Iguaçu em seu nome, mas trabalha na comarca do Rio de Janeiro, teria direito ao benefício. Tá, quer dizer, em municípios da região metropolitana, onde os trabalhadores se deslocam normalmente entre a casa e o trabalho como parte normal de suas rotinas, sim, eles ganhariam auxílio moradia. Sim, pelo anteprojeto, sim. Agora, deixa eu destacar mais uma coisa, Boechat. Para conceder esse auxílio, se baseia na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei antiga de 79. Essa lei prevê esse auxílio moradia, não prevê retroatividade, claro, mas prevê esse auxílio. Só que para aplicar esse auxílio, Boechat, tem que ter uma lei regulamentando. Essa lei no Rio, ela foi feita em 2009, a Lei 5535, só que é uma lei que hoje está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, está em discussão lá. O relator, ministro Carlos Aires Brito, ele declarou que a lei é inconstitucional no relatório dele. Assim que ele votou, o ministro Luiz Fux, que é oriundo do Rio de Janeiro, pediu vista do processo, então está suspensa a votação. Então é essa lei que fundamentaria a aprovação. Esse é um outro aspecto. O outro que nos preocupa, Boechat, é que o nosso orçamento tribunal, ele já começou o ano deficitário, segundo informações da própria presidente do tribunal. Então a nossa preocupação é que esse impacto financeiro, ele vai quebrar de vez esse orçamento. E o último problema que nós temos, Boechat, sem permitir falar, é que nós temos um concurso em vigor hoje, em que há milhares de aprovados esperando convocação. Temos hoje quase 2.000 vagas em aberto no quadro do TJ, são 1.836 vagas, e o tribunal não convoca, alegando que não tem recursos.
Então, nesse quadro caótico que nós estamos aqui, a população sabe o quanto é caótico o trabalho nos cartórios por falta de pessoal, a gente não entende como certo destinar essa quantia vultuosa do orçamento para um auxílio moradia retroagindo sem fundamento, enquanto tem concursado aguardando convocação. É essa incoerência que incomoda o sindicato. Bom, deixa eu te dizer, eu estou conversando com o coordenador do Sind Justiça aqui do Rio de Janeiro, Alzimar Andrade, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Servidores do Poder Judiciário. Servidores do Poder Judiciário. E eu queria fazer só a seguinte observação para a gente concluir, Alzimar, Rodolfo e ouvintes. Supondo que o orçamento do sindicato fosse o dos Emirados Árabes, o orçamento do tribunal. Fosse o dos Emirados Árabes, que debaixo do prédio do tribunal, no gabinete da ministra, jorrasse petróleo 24 horas por dia e ela tivesse dinheiro a dar com pau. Supondo que a qualidade do serviço prestado pela justiça fosse uma maravilha e não a coisa indigente que é, não o absurdo que é, torturando pessoas que dependem da justiça pela demora, pela falta de atendimento, pela perda de processo, o diabo. Supondo que tudo funcionasse às mil maravilhas e o orçamento não estivesse ameaçado, ainda assim, essa iniciativa do auxílio moradia retroativo é imoral. É imoral, é absolutamente indecente. E me parece que a percepção dessa imoralidade é tão latente que a presidente do tribunal preferiu sair pela tangente na abordagem do assunto quando questionada pela rádio diante da manifestação que o Sind Justiça realizou na sexta-feira. Autoridades que têm consciência da lisura, da moralidade, do primado ético naquelas medidas que vão apoiar ou que vão chancelar, não receiam discuti-las de maneira aberta com a sociedade. A forma como o tribunal, como a presidente do tribunal conduziu essa questão, com 3 versões diferentes em menos de 3 dias. Primeiro não existe, depois existe, mas está parada, depois existe, mas está andando mais ou menos e tal, levando a que a rádio tivesse que dar espaço agora a uma das partes da discussão para poder dizer, olha, está aqui o processo, está aqui o documento, está aqui tudo. O número do processo eu vou repetir para quem quiser pesquisar, é 2012/242434. O Bentivolio já abriu aqui o processo no site do Tribunal de Justiça do Rio. Para quem tiver interesse, é www.tjrj.jus.br. Então, www.tjrj.jus.br. Você vai achar lá no campo consulta processo administrativo, digita esse número 2012/242434 e você vai encontrar mais essa violência, mais essa agressão, mais esse escárnio, essa afronta à população. É uma vergonha, é uma vergonha. Só um outro comentário, o sindicato deixa bem claro, o nosso papel aqui, a gente não está brincando com a magistratura ou com o tribunal, a gente quer denunciar algo que eu acho que o cidadão entende que é imoral. E o fato do tribunal ter dito ontem a você que o sindicato só quer reajuste de salário, generalizando, tentando pôr a rádio contra o sindicato, a gente repudia também. A nossa intenção, nossa campanha agora não é essa, a gente quer impedir a votação disso, porque a gente entende que é imoral a forma como é proposta. Está bem claro isso, que a prioridade hoje é chamar concursado, é consertar o tribunal, não é dar mais um auxílio para a magistratura da forma como está proposta aí. Só uma coisa, ontem a Marcela Figueiredo, que é uma das concursadas lá do concurso de 2012, que está aguardando para ser convocada e está reclamando, obviamente, muito desse projeto, que está dizendo, olha, não tem dinheiro para contratar a gente, que já passou no concurso, mas tem para dar esse auxílio moradia para magistrado, ainda mais retroativo. Ela entrou em contato também como parte desse grupo e mandou uma mensagem. E Boechat, só para o nosso ouvinte participar, o José Carlos Pereira de Carvalho, o Alzimar, sim. Diz aqui, olha, Boechat, também é bom lembrar ao pessoal do sindicato que estão falando agora no ar e tal, que o terceiro juizado especial está levando 3 meses para anexar uma petição num processo. Eu estou com um contra as Casas Bahia que não anda. Tá dizendo ele aqui reclamando, o Alzimar. Só para deixar claro... E, aliás, outros ouvintes também. Né? O quadro do tribunal hoje, Boechat, fruto da falta de pessoal, temos cartórios hoje com 1 ou 2 pessoas atuando em vários pontos do Estado. O cidadão que usa a justiça sabe como atrasa o andamento de um processo. A luta nossa hoje é por convocar concursados, porque é importante se fazer isso. O que a gente não entende é o tribunal alegar que não tem dinheiro para isso, mas aprovar um anteprojeto cujo custo estimado dá para contratar milhares de concursados
concursados. Então a gente quer um pouco de coerência nessa disputa. Eu só quero dizer, Alzimar, para deixar muito claro para você, para o Rodolfo, para os ouvintes, que meu ponto de vista termina na questão central. O projeto é imoral, sim, a nossa primeira o projeto bandeira é indecente, o projeto é inaceitável, o projeto é uma cusparada na cara do contribuinte e do cidadão. E eu espero que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se não ele, a Assembleia Legislativa, tenha um mínimo de pudor ao lidar com essa questão. Tá bom que um magistrado que trabalha fora da sua região, da sua macro-região, da macro-região onde tem a sua casa, porque, por exemplo, ainda que ele trabalhe em Aperibé, mas se a casa dele é em Itaucara, é um município ao lado. Ele não vai morar em Aperibé. Auxílio moradia é para quem mora no lugar em função por força do trabalho. Se ele fixar a residência em Aperibé, deixando de morar no município vizinho de Itaucara, se ele fixar a residência em Nova Friburgo, deixando de morar em Monerá, tá bom, ou vice-versa, tudo bem. Ele tem que ter um auxílio moradia compatível com a realidade imobiliária do município. R$5.000 ou R$7.000 é dinheiro para pagar um aluguel no Leblon, em Ipanema. É mais caro do que um aluguel médio em Copacabana, muito mais do que Botafogo, ou que seja, algo em torno disso. Por R$5.000 no Leblon, tá bom, que você não aluga mais um apartamento adequado para um magistrado, ok. Talvez não em Ipanema, talvez em Copacabana esteja no limite. Mas você tem vários bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro em que você alugará um apartamento aí por R$6.000, R$7.000 de boníssimas condições, de boníssimas proporções. Se você for para o interior, minha gente, mesmo em bairros adequados, melhores desses municípios, esse valor é muito alto. Então, a primeira coisa é essa adequação. A segunda coisa é evitar a esperteza de dizer, não, eu não tenho um imóvel aqui em meu nome, a minha mulher tem, o meu filho tem, eu moro nesse imóvel, não. Tem que ser um imóvel que não seja em nome dele, que não seja de nenhum parente e no qual ele esteja incorrendo em despesa de aluguel. Para isso é o auxílio moradia. A terceira coisa é essa retroatividade. Isso aí é uma brincadeira. Tem que estabelecer a lei agora, com essa disciplina, com essa regulamentação, tudo bem, para adequar às necessidades normais e justas, mas não fazer essa indecência, essa imoralidade. E ponto. Isto feito, minha gente, se eles não fizerem isso, a discussão sobre contratar concursado é uma, a discussão sobre melhorar as condições de trabalho dos funcionários é outra, e a discussão sobre dar aumento salarial é outra, que a gente trava em outros fóruns e em outros momentos. A questão agora, como bem disse a Alzimar aí do Sindijustiça, é este projeto com essa afronta ao contribuinte e ao cidadão fluminense, tá certo? Eu quero lembrar, Boechat, que no ano passado os magistrados conseguiram já um auxílio alimentação, que é justo que eles tenham isso, mas que retroagiu também a 2004. Então essa ideia de retroagir a magistratura, porque benefício, isso incomoda o sindicato, a questão moral disso, porque a imagem da justiça fica arranhada quando acontece esse tipo de coisa e é desnecessário que ocorra isso. E por fim, Boechat, quero lembrar que o ato que realizamos no dia 11 de abril foi um ato ordeiro, foi pacífico, foi uma manifestação democrática e constitucional de um protesto por moralidade. Então o tribunal relegar, reduzir essa discussão a uma mera questão salarial dos servidores é desviar o foco do assunto. A nossa questão no momento não é salarial, é denunciar algo que entendemos que é imoral. Deixa bem claro isso para a sociedade. Acho que ficou bem claro. E eu queria dizer o seguinte, as pessoas se pelam de medo de discutir, de brigar, de bater de frente com o judiciário, com os juízes, com os magistrados. Se pelam de medo. E quer saber? Tem razão. A justiça brasileira, numa boa dose, ela não é respeitada, ela é temida. As pessoas têm medo. E respeito se constrói com exemplos, com atitudes, né? com igualdade, né? Com aplicação de princípios que valham para o coletivo. E o medo se constrói pela intimidação, tá certo? Então as pessoas têm medo da autoridade no Brasil. A autoridade não é feita para a gente ter medo. Se a gente não respeitar a autoridade, é porque ela não se fez respeitar, porque não está na natureza, na índole das pessoas simplesmente desrespeitarem a autoridade porque ela é uma autoridade. Não, uma autoridade que se posiciona eticamente, dignamente, que é o exemplo, que é a referência, ela é uma autoridade por isso, não apenas pela função que está ocupando. As pessoas têm medo de virar para os juízes do Rio de Janeiro, para os desembargadores, juízes, não cometam essa molecagem.
não cometam essa indecência, não cometam essa imoralidade. Vocês não têm o direito moral de fazer isso. Não tem. Não tem. O dinheiro é meu, o dinheiro é dos outros trabalhadores, é do meu imposto. Eu não permito que vocês usem meu dinheiro para essa bordelização das verbas públicas. Isso é a bordelização do dinheiro público, em seu benefício. E não venham achar que o cidadão não pode se dirigir a vocês nesses termos em função destas circunstâncias. Especialmente, me dirijo a presidente do tribunal. A senhora tem o dever moral de barrar, pela posição que ocupa, essa imoralidade. Não há aceitação possível para uma retroatividade nesses termos e nem mesmo para a aplicação do auxílio moradia sem estas garantias para o cidadão de que esse dinheiro não será usado de forma indevida. Essa é a questão central. E quem está falando aqui é quem deveria ter muito receio de estar falando com a justiça nesses termos. Porque o que eu tenho de processo é uma barbaridade. Mas eu não consigo, simplesmente eu não aguento. É muita indecência para a gente digerir com o café da manhã. Quero agradecer ao Isimar, um abraço para vocês, Ilzimar Andrade, um abraço. Alzimar, perdão, me desculpe. Oi. Você falou intimidação, Pedro, só um último comentário. Durante a reunião com a administração, eles disseram que se insistíssemos com a denúncia, que isso atrapalharia a conversa com a administração, que iam romper o diálogo, mas um sindicato que tem medo de ameaça de administração, ele não pode ter sindicato, Boechat. Eu acho que antissindicalista é o cidadão, são os cidadãos servidores da justiça que estão indignados com isso, e uma indignação que toda a sociedade tem que ter, porque essa história que você falou agora de que o magistrado ou o político, ele está acima dos outros, tem que acabar com essa cultura no Brasil de que acontece isso. É um servidor público, o deputado é um servidor público, o juiz é um servidor público, como nós somos. A gente tem que estar aqui para servir, não para se servir da verba pública. E essa que é assim que pensa o sindicato e como tem que pensar o cidadão brasileiro. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade que você nos deu aí. Ao Alzimar, coordenador-geral, Alzimar Andrade, coordenador-geral do Sindicato Servidor.